Salve, turma! Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre a anatomia dos indicadores de desempenho. E agora a gente precisa o quê? Dar uma ênfase a uma delas, que são as medidas de desempenho. Todas as operações, se a gente for parar para pensar, todas as operações produtivas, elas precisam de quê? De alguma forma de medida de desempenho. E os indicadores de desempenho eles vão ser praticamente um pré-requisito para quê? Para que as operações sejam continuamente melhoradas, não é mesmo? Então, eu tenho os indicadores de desempenho para ele me dar uma referência de como está a minha operação, por exemplo, de como é que está o meu atendimento no suporte, como é que está o meu desenvolvimento de novos requisitos para uma aplicação. Ele vai me dar uma referência e aí eu posso o quê? Pensar em tomar ações de melhoria, ok? Bom, agora vamos aprofundar um pouco mais em como as medidas de desempenho podem ser organizadas. Se a gente parar para pensar, medida de desempenho vai ser o quê? O processo de quantificar a ação, onde a medida da medida de desempenho significa o processo de quantificação e o desempenho em si, o da produção. Como assim? Da produção que é presumido como um derivado de ações tomadas pela administração ou pela gestão. Ok? O desempenho ele vai ser definido como o grau em que a produção preenche os 5 objetivos de desempenho. Tá, Aldo, mas que 5 objetivos de desempenho são esses? Te digo, objetivo de desempenho da qualidade, da rapidez, da confiabilidade, da flexibilidade e, claro, dos custos. De forma que todos esses objetivos de desempenho eles têm o objetivo de fazer o quê? De satisfazer os consumidores. Esses 5 objetivos de desempenho podem ser vistos como dimensões do desempenho global, que, claro, repetindo, vão satisfazer quem? Os consumidores. E aí, pessoal, posso te dizer o seguinte, as necessidades do mercado e as expectativas quanto a cada objetivo de desempenho, eles podem o quê? Podem variar, como também a extensão em que a produção atende às necessidades do mercado. Não é mesmo? Então, a gente pode ter essa questão de variabilidade dentro dessa linha aí de produção quando pensado em indicadores de desempenho, ok? E além disso, pessoal, os requisitos do mercado e o desempenho da produção também podem mudar ao longo do tempo, porque as necessidades mudam, os negócios mudam, as necessidades de mercado mudam, então ao longo do tempo essas questões podem mudar também. Agora eu vou te falar sobre algumas medidas que podem ser utilizadas para quê? Para os indicadores para os objetivos de desempenho que eu te falei acima. Por exemplo, o objetivo de desempenho da qualidade. Que tipo de medida a gente poderia ter com relação ao objetivo de desempenho da qualidade? É muito fácil, isso é muito comum quando a gente está falando de qualidade, inclusive, ter o quê? A medição do score de satisfação do cliente. O que é esse score de satisfação? Como tu consegues isso, Aldo? Esse score de satisfação do cliente? Ora, quem nunca fez uma pesquisa de satisfação, não é mesmo? Para medir qual a satisfação do cliente para um determinado serviço ou produto. Eu não vou muito longe. Eu mesmo, como professor, naquele processo de inspeção que eu fiz com vocês em sala de aula, eu medi o quê? A satisfação de vocês com o método utilizado. E aí, quando eu meço a satisfação do método utilizado, eu posso tomar ações o quê? Corretivas ou de melhorias, Analiso o índice de satisfação de vocês e começo a trabalhar ali melhorias ou correções dentro do método que foi aplicado. Quem sabe até pode servir como tomada de decisão para mim de nem aplicar mais o método, entendeu? E aí, sobre o objetivo de confiabilidade, que outra medida eu poderia ter como exemplo para atender o objetivo de confiabilidade? Atraso médio em pedidos. Pode ser também uma métrica que você acaba perdendo a confiabilidade do seu cliente, se atrasa muitos pedidos. Flexibilidade. O tempo necessário, poderia ser um exemplo, o tempo necessário para desenvolver novos produtos e serviços, poderia dizer o quão flexível uma empresa é. O objetivo de custos. Poderia vir como exemplo de medida o custo por hora de operação. Esse custo por hora de operação ele te dá indicadores para que você possa, por exemplo,
alocar profissionais em um determinado projeto. Aquele profissional sênior, o custo hora dele é X reais, então eu não vou usar, senão não vou usar ele no projeto Y, senão eu vou estourar a margem de contribuição do projeto, algo do tipo. Tá? Ok, pessoal? Então, visto esses objetivos de desempenho e os exemplos, né, que eu te passei ali de medida de desempenho de cada um de vocês, a gente precisa identificar alguns padrões de desempenho que são comuns, né, que estão relacionados com os resultados dessas medidas. Como assim, Aldo? Eu vou te explicar no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Vamos pro topo!